Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o Thiago Siegel e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a polêmica envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o Exército Brasileiro. Então, se você está por dentro desse assunto ou se você quer estar por dentro desse assunto, acompanhe o vídeo. O ministro Gilmar Mendes, sem dúvida, é um dos ministros mais polêmicos do STF. Ora, ele é amado por boa parte da população brasileira, como, por exemplo, em 2015, quando ele barrou a nomeação do Lula como ministro. Ora, ele é odiado por parte da população brasileira, como nesse momento agora, onde ele escancara, digamos assim, o problema que é nós termos tantos militares à frente do governo brasileiro, ao ponto de nós não sabermos diferenciar o que é governo daquilo que é o exército do país. É certo que Bolsonaro se identifica como sendo um militar, mesmo nós sabendo que ele foi expulso do exército. E de fato, ele trouxe milhares de militares, alguns da ativa, para trabalhar perante o governo, como o caso do general Pazuello, o atual ministro da Saúde. Isso é um problema, tanto do ponto de vista de intelectuais da direita, quanto do ponto de vista de intelectuais da esquerda. E aqui vale a pena citar, por exemplo, o livro do Samuel Huntington, que é um conservador, vou deixar o livro linkado aqui, onde ele argumenta justamente isso, que é preciso ter uma noção clara dessa divisão entre o que é governo e o que é o exército, e que exército não pode ser governo. Porque se homens armados tornam-se governo, nós não temos mais uma democracia, temos sim uma ditadura. Ah, professor, então um militar não pode participar do governo? Pode. Ele abandona o exército, entra para a reserva e assim pode atuar no governo. Mas nesse momento nós temos então um militar da ativa na frente do Ministério da Saúde. Momento que nós temos mais de 70 mil mortes. Obviamente Gilmar Mendes preocupado com isso, e não só ele, milhares de outras pessoas, inclusive analistas fora do Brasil, o que Gilmar Mendes fez? Falou a seguinte frase, vamos abrir aspas para o ministro Gilmar. Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal e atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. Continua o ministro Gilmar. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. E isto não é razoável, é preciso pôr um fim nisso. Galera, duas coisas muito importantes aparecem aqui. Primeiro, a menção ao Exército e ao Ministério da Saúde. Então a crítica dele é muito pontual. Ele não está falando dos outros generais da reserva que participam do governo. Ele está falando da influência do Exército no Ministério da Saúde. E está dizendo também que o Brasil está passando por um genocídio. 72 mil mortes confirmam isso. O Brasil está passando por um genocídio. E o vazio de políticas, o vazio de ideias do Ministério da Saúde é responsável diretamente por isso. Inclusive, ele chega a mencionar em outra parte esse vazio que é o Ministério da Saúde. Repare, General Pazuello desligou uma série de técnicos, de médicos e de cientistas do Ministério da Saúde, nomeou uma série de outros militares da ativa, pessoas sem formação na área. Resultado, mais de 72 mil mortes e até hoje nós não conseguimos ver uma política nacional de combate ao Covid. Gilmar Mendes aponta o dedo na ferida e diz, bom, o que é isso? Será que a estratégia do governo é dizer que a culpa é dos estados e dos municípios? E nós vemos isso acontecer principalmente nas redes bolsonaristas, que estão jogando a ideia de que o Bolsonaro não pode fazer nada em relação ao Covid porque o STF o proibiu, o que de fato é uma mentira. O que o STF deixou bem claro é que o governo federal não pode atropelar a autonomia dos estados e dos municípios. Mas dizer isso não significa dizer que o governo federal não deva fazer nada, que o governo federal não possa coordenar atividades de combate ao Covid-19. Pois bem, obviamente essa fala do Gilmar Mendes doeu. Doeu no Exército, doeu na alta cúpula do governo e criou reações ao ponto de o Ministério da Defesa querer processar o Gilmar Mendes. A ideia é muito simples, vamos detonar o Gilmar Mendes para que as pessoas não prestem atenção naquilo que ele está falando. Ou seja, aquela velha máxima, né? Atacar o carteiro
para não deixar a carta chegar. Obviamente, Gilmar Mendes não é qualquer um que vai se intimidar em relação a esse tipo de ameaça, e ele voltou a falar essa semana, e aqui também de novo, muito interessante, ele diz o seguinte: Gilmar Mendes diz que respeita as Forças Armadas e que sua crítica foi ao emprego de militares na saúde. Vão abrir aspas para o Gilmar Mendes. Reforço, mais uma vez, que não atingi a honra do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Aliás, as duas últimas nem sequer foram por mim mencionadas. Apenas refutei e novamente refuto a decisão de se recrutar militares para a formulação e execução de políticas de saúde que não têm se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. E, obviamente, 72 mil mortes deixam claro que Gilmar Mendes tem razão. Militares na frente do Ministério da Saúde não estão dando certo. Estão levando o Brasil a um genocídio. E ele continua. E isso também é importante porque mostra como a imagem do Brasil está feia nos outros lugares do mundo. Nenhum analista atento à situação atual do Brasil teria como deixar de se preocupar com o rumo das nossas políticas públicas de saúde. Estamos vivendo uma crise aguda no número de mortes pela Covid-19, que já somam mais de 72 mil. Em um contexto como esse, a substituição de técnicos por militares nos postos-chave do Ministério da Saúde deixa de ser um apelo à excepcionalidade e extrapola a missão institucional das Forças Armadas. Sim, o Exército está participando do genocídio da história brasileira. Lá no comecinho do governo Bolsonaro, Mourão deu uma entrevista, Mourão, que é o general da reserva, falou: o fracasso do governo Bolsonaro também será um fracasso do Exército brasileiro. Fazer a associação entre Bolsonaro, o governo Bolsonaro e o Exército brasileiro, ela já é quase automática. A participação de generais da ativa no governo torna isso mais automático ainda. E o fracasso do governo Bolsonaro vai ser também uma grande mancha na história do Exército brasileiro. Por isso, nada mais justo, nada mais do que correto do que se criticar a participação do Exército brasileiro e que o Exército brasileiro tenha que ficar fora disso. Não é mais razoável nós termos 72 mil mortes, podendo chegar a 100 mil mortes, com o Exército na frente disso. O Exército precisa proteger a população brasileira e não é o que eles estão fazendo na frente do Ministério da Saúde. E, obviamente, essa não é uma opinião minha, essa é uma opinião que repercute entre todo mundo que está analisando a atual situação do Brasil, inclusive nas palavras do Samuel Huntington, um dos maiores escritores e pensadores conservadores da história mundial. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você passe a se preocupar mais com essa questão para a gente difundir essa ideia por aí de não ser mais aceitável termos tantas mortes e o Exército na frente disso. Não podemos mais tolerar isso. É preciso levar mais a sério a história da pandemia, é preciso encarar isso de frente. Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não se esqueça, inscreva-se no canal. No mais, forte abraço a todos e valeu!